Muito bom fim de tarde para você que nos acompanha aqui no Vale TV. Esse é o Estação São Léo, eu sou o jornalista Felipe Nabinger. Mais uma vez a gente está fazendo o programa de uma forma remota, mas é claro, tratando os assuntos de São Leopoldo e região aqui no programa, sempre, claro, com a sua participação. O Estação São Léo desse dia 7 de maio de 2021, dessa sexta-feira, que conta sempre, é claro, com a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança é com a JG, e Mercator, feiras e eventos, a nova cara da moda estará em evidência na SIC, em Gramado. O apoio do programa é de Tecnolar 30 anos. Seu eletro parou, estragou, quebrou, conheça a nossa assistência técnica. O que você precisa está na Tecnolar. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é velocidade na internet. Já apresentando os nossos convidados aqui, colocando todos já na tela, começando, é claro, com a vereadora Gabriela Ortiz, vereadora de Sapucaia do Sul, que aceitou aqui o nosso convite. Sapucaia, que em questão de pautas, proximidade e até da vivência dos moradores de Sapucaia e de São Leopoldo está bem ligada, né? A gente é ligado por um trem, pessoas que moram em Sapucaia, trabalham em São Leopoldo, então a gente sempre abre esse espaço aqui também para tratar das coisas da nossa cidade vizinha. Muito bom final de tarde, vereadora Gabriela Ortiz, tudo bem com você? Um forte abraço. Tudo ótimo, Felipe. É um prazer estar aqui com todos vocês, pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. É muito bom estar aqui e é sempre enriquecedor a gente falar sobre política, falar sobre o cenário atual e também, né, trazer um pouco mais dessa realidade da nossa região metropolitana e também do Vale dos Sinos, né? Então, agradeço muito o convite. Não, jamais diria não, porque sempre é bem-vindo os debates. Obrigada, Felipe. A gente que agradece. Também temos conosco aqui o Cristiano Schumacher, que é atualmente o chefe de gabinete da vereadora Ana Afonso. Estava convidada para o programa, mas teve um imprevisto, não pôde participar. O Cristiano representa, portanto, aqui a vereadora Ana Afonso. Muito obrigado pela participação, Cristiano Schumacher. Um bom final de tarde. Obrigado, Felipe, Gabriel. A vereadora Ana Afonso teve um imprevisto e não pôde comparecer na gravação, mas ela me pediu, olha, são espaços fundamentais de debate, de comunicação, a ocupação dos espaços da TV comunitária, de poder estar democratizando também o acesso à comunicação, e fez questão, me pediu que eu viesse aqui hoje para estar colaborando nesse debate. Perfeito, né? E a Câmara de Vereadores, que tem a vereadora Ana Afonso como presidenta, e ela instituiu, né, está modernizando, ampliando os espaços também da TV Câmara. A gente vai abordar um pouquinho isso também. E conosco aqui também o Gabriel Guedes, meu amigo, já foi meu colega jornalista em uma das casas que nós trabalhamos, atualmente está no Correio do Povo e aceitou também nosso convite, ele que é morador de São Leopoldo, né, apesar de trabalhar na capital. Bom final de tarde, Gabriel, tudo bem contigo? Tudo bem, Felipe, Gabriela, Cristiano. Bom, é uma satisfação participar desse debate hoje e apresentar um pouco aí também, ajudar a guiar essa conversa para os nossos espectadores aí do Vale dos Sinos. Bom, a gente, claro que às vezes o assunto ele fica muito batido, né? Mas a gente não tem como deixar de falar da questão de vacinas, né? O Cristiano Schumacher também participa ali do Vacina Já. Com certeza, a vereadora Gabriela, pelo que já acompanhei, também defendendo a ampliação de vacinas. A gente não tem como deixar de falar muito disso, né? Até queria começar por aí e até perguntando à vereadora Gabriela, que nós temos aqui em São Leopoldo, tivemos uma iniciativa que foi considerada uma iniciativa inédita no Estado, que foi a vacinação dos professores da educação infantil com vacinas remanescentes. E como é que está a questão da vacinação em Sapucaia do Sul, nosso município vizinho, que muito nos preocupa, por quê? Porque, como eu disse, né, tem essa ligação muito forte entre municípios e moradores de ambos. Como é que está essa questão no seu município, vereadora Gabriela? Então, Felipe, hoje o município de Sapucaia do Sul ainda não está vacinando os professores. Esse é um debate que a gente está travando aqui dentro da Câmara, com o Poder Executivo, é uma prioridade, precisa ser prioridade, já que o retorno às aulas ele está previsto sim para o dia 31
de maio. O que a gente tem feito aqui de movimentação? A gente também faz parte, nosso mandato faz parte do movimento Vacina Já. Inclusive, recentemente conversei com a vereadora Ana Afonso, e é muito importante a gente trazer essa pauta para a cidade, porque tem temas que são relevantes e que precisa, sim, da comunidade integrando isso exatamente para pressionar os governos municipais. Aqui em Sapucaí do Sul, a gente ainda não está vacinando os professores, já é uma pressão que a gente tem feito muito à Secretaria de Educação. Ontem mesmo, um dos nossos colegas de oposição, ele fez uma indicação ao Poder Executivo para que seja feito, né, para que seja remanejado as chamadas xepas, né, para os professores, e isso é uma coisa que precisa ser falado sim, precisa ser alertada às pessoas. Esse retorno das aulas, ele vai trazer sim um aumento o aumento da Covid nos municípios, e isso impacta não só Sapucaí do Sul, como impacta também ao redor, né? Porque todos os professores, não só os professores, mas os profissionais de educação, eles usam o transporte público, que é hoje também um dos nossos maiores problemas. Com relação a isso, eu protocolei, né, em nome da Casa Legislativa, uma indicação para que a direção da Transurb, né, que hoje é o principal elo, né, entre os nossos municípios, reforce a higienização, porque eu mesma utilizo o trem e fui até as estações, tanto a Estação Esteio e as duas de Sapucaia, e verifiquei que nem mesmo as torneiras funcionam, né? A gente anda de trem, a gente vê um descaso muito grande, e aí a gente tem também a questão do transporte público nos municípios, que hoje é uma das maiores problemáticas. Aqui em Sapucaia do Sul, a gente tem 140 mil habitantes e temos uma empresa, que é a Expresso Charqueadas, que que tem menos de 30 carros na rua. Então, pensa, é um absurdo, porque hoje a gente faz somente 2 vezes a higienização desses carros nas ruas. Então, falar sobre isso é importante, é primordial, porque tudo isso impacta na vida daquela criança que está indo estudar, né? Daquele estudante que está se deslocando de casa. E é importante ressaltar que não tem vacina para as crianças, né? Não tem vacina para pessoas menores de 18 anos. Então, a gente precisa reforçar isso. O município ainda não se manifestou com relação a isso, a ofertar as vacinas aos professores. Estamos vacinando pessoas com mais de 40 anos, com comorbidades, então é preciso destacar isso, mas não teve ainda o redirecionamento dessas vacinas para os professores, e a gente está lutando muito com relação a isso. Essa semana estive com a secretária de Educação, estive em reunião também com o Sindicato dos Trabalhadores de Educação aqui de Sapucaí do Sul, não somente eu, mas a Comissão de Educação da Câmara, e então contando com mais 2 colegas vereadores, e muito em breve, né, no dia 18 de maio, a secretária de Educação vai até a Câmara participar da sessão plenária com os vereadores, exatamente para trazer como que vai funcionar esse ensino híbrido, como que vai funcionar, como que vai se dar esse nas aulas, né? Então, por enquanto, não estamos vacinando professores, estamos atrasados sim. Tem aquela, por um lado, adiantados em questão da idade das pessoas com comorbidade, isso tem que ficar bem claro, né? São Leopoldo ainda não chegou ali nos 40, né, Cristiano? Então, o teu microfone ali tá desligado, Cristiano, só... Acho que hoje chamaram 48, 50 isso. anos, né? Mas por outro lado, São Leopoldo teve essa iniciativa. Cristiano, eu até te pergunto, até pela teu contato com vacinas, e o Gabriel, por favor, se tiver um questionamento, me interrompa, porque a ideia é a gente bater papo mesmo, né? Então todo mundo de microfone aberto, não tem problema. Mas no caso da xepa, né? Dessa dose remanescente, até surgiu perguntas nas redes sociais que são as seguintes: o que se fazia antes com essas doses remanescentes? Ou elas eram descartadas? Isso não acredito que não só em São Leopoldo, mas devia ter uma demanda. Você tem essa informação até por acompanhar essa questão das vacinas, e que bom, né, que pelo menos São Leopoldo agora começou já essa imunização de professores e profissionais escolares. Certo. Não, primeiro, assim, eu não podia não registrar, em nome do Movimento Nacional de Moradia, em nome do gabinete da vereadora Ana, o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro com a chacina lá no Jacarezinho. A gente não pode banalizar, porque poderia ser aqui na Nordeste, em São Leopoldo, poderia ser ali na Santa Teresa, poderia ser em alguma das comunidades ali de Sapucaí. Não pode o poder de polícia do Estado agir daquela forma, tem inteligência, tem tecnologia, tem meios para proceder de outra forma.
Ontem a gente vivenciou um espetáculo triste do Brasil, para que as câmeras assistissem um dia inteiro de intervenção policial, sabe, cinematográfica, com helicópteros e rajadas de metralhadora sobre as pessoas. Ontem a população que vive lá, que não é envolvida, ficou embretada entre o crime e a polícia, certo? Entre duas formas de violência. A gente não pode banalizar isso, num momento triste desse do país. E lembrar, né, que ontem o governador do Rio de Janeiro se encontrou com o Bolsonaro na quarta-feira. Isso também é muito simbólico, certo? Talvez a gente esteja percebendo uma demonstração de força, sabe, muito perigosa, que não pode ser assim o tratamento com as comunidades. Há formas de combater o crime, o poder do crime não está lá na favela, certo? Ele está no sistema financeiro, está no dinheiro. Mas sobre a vacina, gente, que é outro drama do Brasil, né? Aqui em São Leopoldo, quando a gente decidiu operar e começar a estimular o Vacina Já, tinha por conta de que nós aqui apenas tínhamos que brigar com o governo estadual e federal, porque tínhamos o prefeito que não era negacionista. Diferente de outras cidades, onde os companheiros e companheiras que estão aí na luta pela vacina têm que combater o discurso fácil dos remédios, da cloroquina, de não sei o quê, que é uma bobagem, que as pessoas não sigam atrás disso. Tem que estar debatendo esse tipo de bobagem na Câmara de Vereadores, sabe? Em vez de estar preocupado em encaminhar temas relevantes para a população, como a vacinação em massa, pressionar o governo federal, participar dos consórcios, pressionar. Aqui nós aprovamos uma lei autorizando 5 milhões de reais para a compra de vacinas, mas infelizmente é impossível de comprar, né, gente? Porque o governo federal ameaça confiscar e até porque hoje não tem mais de onde comprar, por conta também que eles embretaram o Sputnik, né, que é aplicado em vários lugares do mundo, e acho que nós somos diferentes do resto do mundo, né? Porque a gente não pode ter direito ao acesso a essa vacina. Assim como outra situação, né, a vereadora Gabriela falava agora da educação infantil, e aí o município tomou essa decisão de começar a fazer a Xepa, e antes também a Só Brasil, que não, os órgãos de segurança foram vacinados, todos. Também foi usado, Cristiano, essa vacina Sim, remanescente, né? teve chamamentos e foi usado os remanescentes, porque não pode se desperdiçar dose, né? É um absurdo nessa precariedade de falta de vacina, e um apelo do prefeito Vanazzi é que as pessoas procurem a vacinação. Acompanhe o calendário e procurem a vacinação, porque tem a informação que se tem é que está ficando gente para trás, que as pessoas não estão procurando a vacinação. Então, que procurem, né? A primeira dose da AstraZeneca tem, né, à disposição, então que as pessoas procurem, infelizmente, né? Ontem, graças a Deus, a minha mãe conseguiu se vacinar lá em Cachoeira do Sul, com a Coronavac, aqui também algumas pessoas, mas tinham pessoas aí há 40, 50 dias aguardando, quase correndo o risco de quebrar ali a cadeia, né, de vacinação e ter que refazer todo o procedimento de novo. Então, assim, quando a gente cria aqui e começa a estimular, e a Gabriela já incorpora, e Estê incorpora, e a Estela incorpora lá em Alvorada, e vários vereadores e vereadoras e lideranças do movimento nacional, dos sindicatos, começam a se incorporar no Vacina Já, é na compreensão de que a vacina é um tema que unifica os brasileiros. Tirando aqueles que vivem na insanidade, que acham que vacina é coisa de comunista, mas unifica os brasileiros e permite, a partir daí, começar a pressionar para o tema da vacina, mas também para outros temas que são da sobrevivência das pessoas. E até, né? E até, Cristiano, fale. Por favor, conclua. Não, só para terminar a frase, porque além da vacinação, nós temos um grande desafio, que é superar a crise econômica e social que está colocada. E que não é só culpa da vacina, ela vem por conta já de um período, de um modelo econômico, e que nós precisamos pensar como superar ele. E o desafio da pandemia e da crise econômica e humanitária que vem depois dela é pensar como é que a gente organiza o país, como é que a gente organiza a sociedade de novo para nós poder voltar a se desenvolver enquanto sociedade. Gabriel. Eu gostaria de falar, tanto para a vereadora quanto para o Cristiano, assim, a gente está vendo a questão da Coronavac faltando em massa, que hoje no Rio Grande do Sul tem muitas doses faltando. Você não acha que assim, o governo federal ele não está inspirando confiança na medida que diz, que orienta os municípios, vocês podem pegar, fazer toda a primeira dose, né? Não acha que os municípios deveriam ter um pouco mais de cuidado e guardar essas doses para poder fazer a segunda dose, garantir isso? Porque a gente hoje está vendo aí que a estratégia, a orientação do Ministério da Saúde não é muito confiável, né? Por favor. E até complementando, Gabriel, o próprio prefeito Sebastião Mello, em Porto Alegre, né? Você que trabalha no Correio do Povo, acompanha ali, né? Fez um vídeo dizendo que cometeu um erro, que errar é humano e admitir erro tem que se admitir o erro na questão das doses, né? O Ministério da Saúde orientou a não estocar. Mas fica aí o questionamento do Gabriel Guedes, né? A vereadora Gabriela, Cristiano Schumacher, tem
nesse cuidado, né, de fazer, sim, esse estoque de segunda dose. A nossa posição aqui em Sapucaia esse tema é um tema que a gente já sabia que tinha essa possibilidade, né? Porque como a gente está sempre em contato com a Secretaria de Saúde, a gente está sempre indagando exatamente essas questões, né? Trazer esse tema de como é que está o estoque, né? Essa estocagem é uma coisa que seria o ideal, né? Seria o ideal que a gente tivesse, sim, vacinas que a gente conseguisse estocar exatamente para garantir para as pessoas em tempo certo, né? Porque agora a gente está tendo um pânico das pessoas, porque elas não recebem a segunda dose, elas nos chamam todos os dias para perguntar exatamente a mesma coisa e a gente só tem uma resposta. O presidente não comprou a vacina, o presidente foi omisso, o presidente foi irresponsável e infelizmente essas são as respostas que a gente tem para dar. Então agora os municípios eles não estão nem tendo estoque para guardar e isso é um absurdo. Aqui no município a gente recebeu, a última remessa foi mais ou menos quase 6.000 doses, né, de AstraZeneca, então a gente está ofertando agora essa que é uma vacina também que causa um pouco de estranheza pelo prazo, né, porque são 3 meses que a próxima tem que vir, então também todo esse tempo causa também muita ansiedade nas pessoas, e eu quero voltar para o que o Cristiano falou, ele menciona ali a questão do tratamento precoce, a gente precisa falar sobre isso, né, na verdade a gente não deveria falar sobre isso, a gente deveria ter a certeza de que isso é uma bobagem sim, é uma maneira sim da gente estar perdendo tempo falando sobre isso, e a Câmara Legislativa de Sapucaia do Sul, infelizmente, aprovou esse tema, né, hoje a gente tem uma comissão que faz o debate sobre os possíveis benefícios do tratamento precoce. Eu faço parte dessa comissão, eu estou como relatora, e nós vamos sim levar médicos que não defendam o uso desse tipo de medicamento, e a gente está vendo isso a nível nacional, a gente está tendo uma CPI da Covid, a qual a gente sabe que o nosso próprio, né, Pazuello disse que não foi até a reunião, e em compensação estava lá reunido com outros representantes. Então isso prova mais uma vez o descaso do governo federal, sim, causa uma instabilidade nas pessoas, e aqui em Sapucaia em específico, eu não sei como é que está a realidade de São Leopoldo, mas eu tenho uma crítica muito ferrenha ao processo de vacinação. Por quê? Porque aqui nós modificamos diversas vezes, tá? Então, assim, hoje eu vou tomar a vacina, mas eu vou solicitar a vacina através do agendamento online. Uhum. Na próxima remessa, eu estou solicitando por telefone. Na próxima remessa, eu só posso solicitar presencial ou por telefone. Gente, isso é um absurdo. Isso é absurdo. Não ter um plano, uma estratégia, sabe? É absurdo, absurdo, absurdo. Felizmente, o nosso mandato, a gente consegue olhar para esse ponto, porque isso é absurdo, porque a gente vê as pessoas nas filas, né? A gente vê as pessoas nas filas das UBSs querendo agendar, quando na verdade só pode ser por site, e aí tu vê o descaso, as pessoas se deslocaram das suas casas para fazer os agendamentos, quando na verdade o processo é outro. O que a gente tem feito, né? Propomos, né, na Câmara uma indicação ao Poder Executivo para ter maior sensibilidade, para abrir o leque de possibilidades para as pessoas agendarem essa vacina, de maneira que pare com esse absurdo de volta e meia modificar o processo. E isso me preocupa muito, porque não é somente não ter vacina, né? Mas também tem esse processo absurdo de fazer as pessoas saírem das suas casas e simplesmente não conseguirem marcar por diversas situações. Aqui em Sapucaia, eu sou muito crítica à situação da própria comunicação, né? As pessoas, nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem esse fácil acesso que a gente está vendo aqui, nem todo mundo tem acesso, e a gente precisa também chegar nas vilas, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que isso é importante. Eu tenho falado muito sobre isso, e eu vou usar esse espaço aqui para isso. H1N1, gente, está tendo a vacinação. Uhum. Precisa levar esse povo para tomar essa vacina. Então, assim, por que a gente não está falando sobre isso, né? Por que a gente não está falando da vacinação dos professores? Por que a gente não está focado na CPI? E por que a gente está falando de tratamento precoce na Câmara de Sapucaia do Sul, sabe? Para mim, dói muito, porque a gente está despendendo de tempo, podendo lutar por outras coisas. Aqui em Sapucaia do Sul, a gente indicou para o Poder Executivo restaurante popular. Por que a gente não está pensando em estratégias, né? Por que a gente não está pensando em dar alternativas para os carroceiros das ruas? A quantidade de pessoas em situação de rua na região que a gente vive é muito grande, e como a gente tem o trem, é muito transitório a população em situação de rua, e teve uma crescente muito grande.
E eu também não sei como é que está a situação aí, Cristiano, em São Leopoldo, mas aqui me preocupa muito a área da assistência social, porque não era valorizada nos antigos governos e agora, depois do SUS, o SUS é o nosso principal sistema, porque está tudo ali. E aqui em Sapucaí, a gente teve um grande aumento na solicitação de auxílio funeral. Então, dói muito ver as pessoas solicitando, né? Por quê? Porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. Aqui a gente tem mais de 400 mortos e a gente parece que não tem perspectiva nenhuma. E que é um número muito alto, só que, Gabriel, antes de fazer o questionamento, é um número muito alto comparado justamente com São Leopoldo, né? São Leopoldo passou um pouco ali dos 500, mas a população é bem diferente, né? A nossa população chega ali em 240 mil, mais ou menos, né? Estimativa. Sim. E Sapucaí é 140, mais ou menos, né? Mil. Então é muita diferença. Por favor, Gabriel. Não, eu só queria fazer um adendo ao que eu falei antes. Eu estava vendo aqui as informações da Secretaria de Saúde. A gente já tem, faltam quase 425 mil doses de Coronavac do Rio Grande do Sul, né, para completar o ciclo vacinal. E também queria dizer muito, assim, concordando até um pouco com o que a vereadora Gabriela disse, as pessoas, e também com o que o Cristiano disse sobre a miséria, a fome, né, a gente, realmente, a questão da comunicação, acho que é uma coisa que tem que ser bem melhor trabalhada, porque as pessoas não têm nem o que comer, imagina. Então, esses dias eu fui na Vila São João do Estadão, em Porto Alegre, elas não têm nem celular para poder ver a internet, acessar a internet. Mas a questão nem é o acesso, mas é o dispositivo mesmo, sabe? Não tem. Então, realmente, a gente não pode deixar as pessoas à margem da lei, porque não são comunicadas, né? Eu acho que foi uma abordagem interessante que eu acho que é necessário na pandemia. Exato. Nós falávamos aqui com o Vanazzi de retomar a estratégia dos carros de som, inclusive, na periferia, para esparramar a notícia. Porque eu vou dar um dado aqui, gente. Eu acompanho muitos grupos de comunidades pelo WhatsApp. As pessoas estão vendendo as coisas que têm em casa, certo? Para ir girando a semana, né? Para ir tocando. E, infelizmente, gente, eu não sei se é irresponsabilidade ou inconsequência do Bolsonaro. Me parece que é deliberado ou nós estamos diante de um presidente insano. Ontem, xingar a China para criar mais problema em relação à matéria-prima, para as pessoas entenderem, né? A matéria-prima da vacina vem da China, de 80% das vacinas. E o presidente da República, de maneira, para mim, é deliberado. Eu quero ver a hora que a turma da soja reclamar que vai parar de vender para a China, certo? Quando ele tiver esta pressão, porque quando é o povo morrendo por doença, tá aliviando a folha do INSS. É uma reforma da Previdência às avessas, matando as pessoas. Porque não tem justificativa para o Ministério da Saúde fazer esse tipo de orientação dúbia. É o Ministério da Saúde que criou esse problema da primeira e segunda dose. Os prefeitos até erraram em não segurar, mas foi uma orientação. E os municípios eram pressionados, porque aí a turma do negacionismo ia para a internet dizer: estão estocando vacina, cadê a vacina? Entende? Então, assim, há uma deliberação de estimular o caos. E é isso que justifica a carreata por abertura de tudo, é isso que justifica o comportamento do presidente andando em todos os lugares, e a CPI tem que ser mais rígida. A CPI precisa, de fato, apontar e começa a mostrar coisas, né? Ontem, alguns ministros deixaram escapar, assim, a pressão, né? A ideia de estimular as pessoas. Um absurdo que eu ouvi ontem, nós temos companheiros do movimento lá em Manaus, da expectativa deles de experimentar a imunização de rebanho em Manaus. Uhum. E o resultado foi uma segunda cepa de origem local, né, que se espalhou pelo país todo. E até o Cristiano comentava sobre ministros na CPI do Covid. Ontem foi o depoimento do ministro atual, né, o Marcelo Queiroga, e ele foi apertado, questionado sobre se a aglomeração promovida pelo presidente era uma aglomeração injustificável. É claro que ele, digamos assim, ele não quis criar um atrito e aí fazendo o advogado do diabo. Eu entendo, né? Porque a pessoa é um ministro e tu tem uma hierarquia. Então não quis criar um atrito, mas disse que toda a aglomeração é criticável, defendeu o uso de máscara, distanciamento e asepsia e limpeza das mãos e a vacina. Então, até nisso, né, o discurso acaba não batendo. Os outros ministros da saúde já tiveram esse problema, à exceção
do Pazuello, né? E aí tem toda E é uma mais questão. o ministro da Saúde que vai passar, né, gente? Vocês sabem disso, né? Daqui a pouco ele não vai aguentar viver num ambiente onde ele, como médico, propõe uma coisa da ciência e o presidente da República faz outra. Sim, sim. A gente Só até... o Pazuello para aguentar isso, porque o Pazuello era subordinado mesmo. Sim, e até existe a questão de ser militar, né? Então apesar das patentes ali não baterem, porque na patente militar o Pazuello está acima do presidente Bolsonaro, mas existe muito disso, né? E os outros ministros, todos eles são todos eles são médicos, então eles tinham essa questão, né, envolvida da defesa dos medicamentos. Quanto ao que a vereadora Gabriela falou, né, nós trouxemos a vereadora Veridiana Pacheco aqui no programa, né, ela relatou o que ela queria, que foi quem criou a comissão para abordar as questões envolvendo remédios contra o Covid lá em Sapucaia do Sul, e ela disse que ela queria botar em debate. Mas realmente chama atenção porque poderia haver outros debates, poderia haver debates que levassem adiante questões de vacinação e deixar claro também a nossa audiência que não acompanhou o programa, que a vereadora Veridiana Pacheco de Sapucaia do Sul, ela não é anti-vacina, né? Ela usa máscara nas visitas do seu gabinete, então ela mesma disse, não sou negacionista, mas quero colocar em debate. Então, tem esses dois pesos, né? Ao mesmo tempo que tu faz uma discussão, não é uma defesa propriamente dita do medicamento, mas é uma discussão acerca dele, ao mesmo tempo tu poderia estar utilizando essa força de uma Câmara, de uma comissão, para tratar de outros assuntos. E aqui em São Leopoldo nós não temos. Nós não temos participação na Câmara dos Vereadores de vereadores que abordem o tratamento precoce. Não tenho informação disso. Nenhum dos 13 vereadores levantou essa questão aqui. Essa questão do tratamento precoce que vai ser abordado numa Câmara de Vereadores é realmente, como a Gabriela disse, é uma perda de tempo, porque é um assunto que só em tese interessa, né, a profissionais de saúde, e mesmo assim não é referendada pela questão científica, não tem uma comprovação, né, não tem eficácia. Então, tudo isso acaba corroborando com a perda de tempo, né? Não tem diálogo. Qualquer efeito que façam, né? Eu acho que é justo uma questão mais de jogar para a torcida mesmo e, enfim, demarcar uma posição do que, enfim, ter algo efetivo sobre os médicos da Secretaria de Saúde de um determinado município, né? Sim. Fora também, Por favor. desculpa, Felipe. Por favor, tem também mais uma coisa que é as pessoas, elas estão cansadas, elas estão exaustas, então qualquer alternativa elas vão buscar, elas estão desesperadas. Então, falar sobre tratamento precoce, no momento que a gente está vivendo, em que as famílias estão vendo seus amigos, seus conhecidos, seus vizinhos, o colega de trabalho morrer por conta da Covid. Então, assim, falar numa possibilidade de tratamento precoce é dar uma expectativa para essas pessoas de uma coisa que não existe, né? A gente está vendo isso, e por mais que a gente use, por mais que justifiquem não serem negacionistas, são sim, porque no momento que compactuam com esse pensamento de que tem que debater o tratamento precoce, já está se tornando, né, já está induzindo ao erro das pessoas. Falar nesse tema, se tu falar, enfim, mencionar no Facebook, por exemplo, tratamento precoce, as pessoas, eu apoio, eu quero. Então, assim, as pessoas não compreendem que é essa intenção de fazer um debate. Não, as pessoas têm uma visão dúbia, né? Que, na verdade, é uma expectativa, que, na verdade, tem essa possibilidade. Então, eu retomo, né? A gente deveria estar falando de outras coisas, né? Tem bastante coisa para ser falada, né? A violência contra as mulheres, por exemplo, o grande aumento, a população em situação de rua que está, assim, passando muito mais trabalho. Agora, a gente está tendo o início do inverno, e aí, as doenças, elas vão, sim, vir, e muitos dos sintomas vão ser parecidos com o da Covid. Então, a gente deveria estar falando sobre isso, deveria estar falando sobre os nossos leitos nos hospitais. A gente sabe, a gente pode, sim, abrir outros tipos de debate, e eu seria favorável a qualquer outro. Sabe, pedi desculpa que eu tive aqui na porta ali, que bateram para Não tem trazer o problema. almoço, né?
Mas aproveitar essa fala da Gabriela, assim, né? As pessoas de fato estão exaustas. Todos nós estamos exaustos, né? Abrir as redes sociais pela manhã é para ter notícia ruim. A gente lá raramente vê algum companheiro se recuperando depois de um tempo de UTI, mas em geral a gente vê companheiros morrendo, né? E as pessoas, isso estafa, isso estressa, cansa as pessoas, inclusive fogem um pouco da realidade para tentar segurar o rojão, né? Vão assistir televisão, ver uma novela, ver um filme, ver uma música e não ficam tentando acompanhar porque de fato dói muito. E é uma Cristiano, tristeza desculpa porque te interromper, mas tu fala fala, de cultura, tu trouxe a cultura como um alento, mas até os artistas estão morrendo. Então, assim, às vezes tu vai olhar um filme agora do Paulo Gustavo, por exemplo, tu já não vai olhar com o mesmo olhar. É verdade. ontem eu fugia deles da internet para não sentir, porque a gente acaba sentindo dor por todo mundo, né? Só aqueles que não têm empatia por ninguém, sabe, que sofrem de algum problema, podem brincar com as mortes, como o presidente da República brinca. E aí, assim, gente, a gente fez toda essa iniciativa do Vacina Já, muito por conta de que a gente, a partir de que a Gabriela estava nessa plenária, quando o Vanazzi fala, olha, essa é uma guerra que contra os pobres, está matando os mais pobres, os mais vulneráveis em geral, e essa população, que é a maioria do Brasil, ela tá desarmada. E o movimento Vacina Já vinha nesse sentido, de construir ferramental, organização e força para que as pessoas pudessem lutar nas suas cidades. E hoje a gente já pode, pelo menos, comemorar esta vitória, né? Hoje o movimento Vacina Já está organizado em todo o eixo da região metropolitana, no Vale do Gravataí, né? No entorno de Porto Alegre. Em Porto Alegre tem Comitê pela Vida, tem Núcleo do Vacina Já, Santa Maria, Cachoeira do Sul, subindo para a Serra. Então, muitas pessoas estão nesse tema, sabendo que ele é de médio prazo, que a gente não vai resolver o tema da vacina amanhã, mas que há problemas fundamentais que nós precisamos tratar. E aí a vereadora Gabriela colocou bem, né? O tema da assistência social. O que explica o município de São Leopoldo está entregando 10 mil cestas básicas para as famílias das escolas e 8 mil nas comunidades organizadas pelas associações? Por que Novo Hamburgo não faz? Sapucaia não está fazendo? Esteio não. Então, esta é a cobrança. A gente usa o que acontece aqui para cobrar, né? Porque é possível fazer. Os orçamentos são semelhantes, é possível fazer. Guardadas as proporções, é possível fazer, e é um momento de excepcionalidade. Aí a gente vê, e não dá para deixar passar de lombo liso, o governador do estado também tem muito poder. Também tem muito poder. Para garantir alimentação, para garantir microcrédito. Ele pode não ter poder sobre a vacina, certo? Agora, sobre os outros elementos, ele tem muito poder. E poderia estar atuando com mais força, garantindo que o Estado do Rio Grande do Sul permitisse microcrédito, financiamento de dívidas, sabe? Botar em funcionamento o programa da renda básica do Rio Grande do Sul, sabe? Avançar Cristiano, nesses temas. aproveitando aqui para nossa realidade, até te pergunto, né? Ontem tivemos uma das votações, eu não me recordo se acho que a primeira, sobre um fundo garantidor em São Leopoldo, porque até quando eu entrevistei o prefeito aqui, ele esteve conosco na última sexta, ele disse que aqueles 5 milhões que foram destinados pela Câmara dos Vereadores, aprovados para a compra de vacina, que não pode ser feita por município, só pelo Ministério da Saúde, que parte daqueles 5 milhões poderia ser aplicado no fundo garantidor. Não estava definido isso, mas São Leopoldo está, o executivo tem um projeto de lei que vai destinar, inicialmente, acho que são 200 mil reais e aplica numa entidade financeira e essa entidade financeira faz a distribuição, né? Como é que foi a votação ontem? Ela foi aprovada? O que aconteceu Não, na Câmara? foi a primeira rodada, né? O projeto foi discutido, foi passado na primeira rodada, agora vai para a votação definitiva. E minha porta de novo. Aqui é assim na comunidade, o pessoal passa na porta mesmo. Mas, assim, é uma ideia de, pelo menos, permitir que as pessoas que estejam com problemas, né, de cadastro negativado possam ter uma garantia e buscar um microcrédito. Então, esta é a ideia, né, do Fundo Garantidor. Isso só mostra que pequenos municípios menores, né, não precisa ser a capital do Rio Grande do Sul, não precisa ser uma metrópole gigantesca, as cidades podem, na sua proporção, garantir o mínimo e desenhar políticas públicas que possam permitir essa retomada da economia, ou pelo menos a sobrevivência dos pequenos negócios, né? E não só isso, também a retomada de iniciativas de geração de renda nas comunidades, porque a gente viveu um período de pleno emprego, a gente tem que perceber isso, certo? 2010, 2012, nossas comunidades tinham hortas comunitárias, frente de trabalho, com o auge da construção civil naquele período, todo mundo se empregou, e agora a vida mudou muito.
E as pessoas precisam buscar outras alternativas de geração de trabalho e renda, e essa iniciativa aí do Fundo Garantidor é algo muito importante, porque a gente sempre ficou barrado nisso. Como é que está a tua situação cadastral? Aí o cara está começando um empreendimento, mas ele tem uma pendência lá que ele não consegue resolver. Aí ele não consegue acessar um microcrédito. Então, o Fundo Garantidor vem nesse sentido, e é um pacote de medidas econômicas, né, que a prefeitura tem tentado, de prorrogar prazos, de jogar, né, taxas, parcelar serviços, né, parcelar tributos com as empresas para garantir o mínimo de financiamento, que a gente não vê. A gente não vê, infelizmente, o governo federal e estadual tratando, não das mega empresas, mas do negócio real, aquele que emprega muita gente, que tem mais aplicação na produção, na transformação, do que na especulação financeira, né, nos mercados. Estou falando desse tipo de negócio. Gente, até só para concluir, a votação ela ficou como? A oposição também apoiou essa primeira votação? Cristiano, não tem... Não houve divergência. Não houve, né? Nesse tema da economia não há muita divergência. Sim. Na verdade, um pouco das divergências... Aqui na Câmara de Vereadores, no tema da vacina, do combate à pandemia, há muita unidade entre a Câmara, certo? Há muita unidade nos vereadores, diferente da legislatura passada, onde havia um nível de bolsonarismo mais agressivo e que acompanhava os debates, sabia como isso era quente. Hoje os vereadores estão muito mais maduros, essa geração de vereadores que está ali, por mais que haja divergências, que critiquem o governo Vanazzi, há uma unidade nas questões de que tem que garantir vacina, programas de renda, a garantia das cestas básicas para a alimentação do povo. Isso não há grandes divergências, há uma unidade, posso dizer assim, na Câmara de Vereadores de São Leopoldo. A gente nota isso mesmo. Gabriel, alguma questão ainda no tema vacina Covid? Porque eu quero abordar com a vereadora Gabriela também a lei, que ela conseguiu derrubar um veto em Sapucaia do Sul ontem, né? E do que aborda a lei, o projeto de lei que agora é a lei da vereadora Gabriela. Antes eu quero só... Eu estava, nesses últimos dias, produzindo reportagens aí no Correio do Povo a respeito da Covid, né? Observei bastante a questão do uso de pessoas sugerindo que professores usassem máscaras PFF2, as N95, né, que os municípios distribuíssem para poder fazer o retorno às aulas e tal. Bom, a gente sabe que a questão da vacinação ela vai patinar ainda muito até meados aí do segundo semestre. Você não acha que a vereadora Gabriela, o Cristiano também, a gente poderia ter algum incentivo, alguma destinação de recursos dos municípios para comprar esses equipamentos de proteção individual? Vou fazer um comentário, Gabriela, rapidinho. Encontrei um senhor na parada de ônibus no dia da manifestação da educação, que vocês fizeram um lindo ato aí em Sapucaia, no IFES, né? A gente ficou aqui na frente da CRE. E veio um senhor de uns 75 anos, com 2 máscaras de pano, e falando, olha, se eles quisessem, de fato, prevenir, eles preveniam distribuindo máscara, porque camisinha distribuem até hoje. Tem... Né? É verdade. Deveríamos distribuir mais do que camisinha. Absorventes também. A gente está mostrando a realidade das mulheres, né? E eu quero voltar também para uma coisa que o Cristiano comentou ali, a questão do microcrédito. Nós também propomos, né? E essa é uma política que é preciso que o município atue, né? Os nossos comerciantes, eles são essenciais, né? Eles trabalham de dia para comer de noite também, né? A gente sabe que a realidade, ela é difícil sim para o micro e pequeno empreendedor, e eu vou um pouquinho além, porque a gente está tentando estudar outras possibilidades. A gente tem a economia solidária, que não tem sido reaproveitada da maneira que poderia, né? A gente tem muitas famílias que geram renda a partir da sua economia, como artesanato, a questão da agricultura familiar. Então, a gente também precisa começar a atentar para outras formas de geração de renda dentro da região metropolitana como um todo. O Cristiano traz muito bem a questão das hortas comunitárias, né? As hortas comunitárias, elas estão hoje integradas como políticas integrativas do Sistema Único de Saúde, né? A partir do contato com aquele espaço, as famílias elas ganham uma outra oportunidade, que é a alimentação saudável. Então é preciso sim a gente pensar nessas outras alternativas, e eu acho que esse é o momento. Na verdade, a gente já deveria ter pensado sobre isso, mas agora mais ainda, a gente precisa fomentar esse tipo de estratégia para dar mais alternativa para esse povo que está realmente
morrendo de fome. A gente fala isso e não é banalizar o morrendo de fome, mas é porque a gente recebe mensagens. Eu estou com fome, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir. E agora há pouco ainda recebi uma mensagem de uma senhora me dizendo: olha, eu não tenho como pagar minha água. Eu não tenho como pagar água. As pessoas estão no processo na Defensoria Pública do Estado para que a RGE não corte a sua luz, porque muitas dessas famílias têm crianças com deficiência que precisam utilizar, por exemplo, oxigênio, né, que é ligado na tomada. Como que essa pessoa vai ficar sem luz? E essas famílias não têm o que comer, essas famílias destinam muitas vezes o dinheiro da comida para os remédios. Isso é uma realidade de Sapucaia. Então, assim, a situação ela já estava grave antes da pandemia, mas ela ficou muito pior agora. E aí o Felipe, ele traz a questão do nosso projeto de lei aqui no município. A gente trouxe o projeto de lei que a gente protocolou é o dossiê Mulheres Sapucaienses. Ele traz como prioridade para o município fazer a análise periódica dos dados sobre violência doméstica e familiar aqui no município. As mulheres estão morrendo, são as principais são as pessoas que mais sofrem com a Covid. Então, hoje a gente tem 70% dos nossos profissionais de saúde são mulheres, e essas mulheres são mães, são donas de casa, são as professoras dos seus filhos. Então, pensem, é um impacto muito grande. O índice de violência doméstica, ele aumentou sim, e quando a gente olha os índices de denúncia, eles diminuíram. E aí tu tem aquela falsa percepção de que, olha, tá melhorando. Não, é que essa mulher, ela tá trancada dentro de casa com o seu agressor. Então, ela não pode... Imagina agora, se eu já não denunciei a violência doméstica antes, imagina agora na pandemia, que eu não tenho nada, que eu não tenho nenhuma alternativa. Então, a gente trouxe esse projeto de lei para que todos os serviços de atendimento às mulheres aqui no município, eles tenham essa periodicidade de dados exatamente para a gente ter subsídio para propor política pública de verdade, né? Vereadora Gabriela, até aproveitando que a senhora entrou no... Ainda fico meio assim, chamar ela de senhora, né? Muito jovem, 24 não, eu anos. 24, não me chama de senhora. mas até pelo decoro, digamos assim, né? Que a gente trata todos os vereadores e vereadoras. Mas só para explicar, né? Delegacias da mulher, Secretaria de Segurança Pública possuem levantamentos sobre violência contra a mulher. Não sei se foi isso que levou o prefeito Volmir Rodrigues aí a vetar o seu projeto, que ele passou na Câmara e foi vetado. Ele voltou e vocês conseguiram derrubar o veto. Não sei se foi isso que levou ao veto e o que a senhora argumentou para derrubar esse veto, né? Porque numa ideia bem simplista, sim, os órgãos de segurança pública têm os dados não só das mulheres de Sapucaia, mas do Estado. O que tem de diferente no seu projeto que agora é lei? Então, Felipe, inicialmente, quando a gente propôs esse projeto, a gente analisou a realidade das mulheres sapucaenses. Nós não temos, na verdade, dados sobre as mulheres de Sapucaia. O que nós temos hoje, tá? Que foi um dos motivos pelo qual o prefeito vetou o projeto. Eles justificaram que a Lei Maria da Penha, ela já trazia o subsídio de dados do Estado e da federação como um todo. Se a gente acessar agora o sistema o Observatório de Segurança Pública, lá da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a gente vai ter somente 6 dados sobre violência doméstica. A gente só tem ali o número total de lesões corporais no Estado, né? E em Sapucaia do Sul. Só que, assim, são dados muito simplistas. Vocês entendem que são dados muito simplistas no sentido de que eu não sei o bairro que tem maior incidência, por exemplo, né? Sabendo, e tanto que é um dos dados que a gente solicita no projeto na lei é informar o bairro. Por quê? Porque a partir daí que eu vou ter, né, como agir. Daqui a pouco, aqui em Sapucaia, eu sei que o bairro Coab é o bairro que mais tem violência contra as mulheres, exatamente porque eu conversei com o delegado. E aí, o que a gente tem? Vamos pensar em estratégias dentro das escolas desse bairro, vamos pensar em estratégias de como minimizar esse problema público, né? Então, o que traz de diferente o nosso projeto?
e que foi a argumentação do Poder Executivo, é que os dados que a gente tem hoje são suficientes. Gente, não é suficiente, porque são dados muito simplistas, são dados que totalizam. Olhem para nós aqui, olha o quanto somos plurais, né? E as mulheres são plurais. No nosso projeto, a gente inclui a questão da etnia, a questão do bairro, a localização, se essa mulher tem filho, a questão também da localidade que mora é a principal, né? E também as mulheres com deficiência. Aqui no município, infelizmente, não foi adotado sequer aquela campanha do X na mão. Não sei se vocês se recordam, mas ano passado, né, até o Ministério dos Direitos Humanos, ele acatou isso, né, fez uma campanha nacional e, infelizmente, o prefeito da outra gestão, ele não decretou isso aqui nas nossas farmácias. E é uma coisa que não tem custo, não tinha custo nenhum, gente. Tanto que agora a nossa vereadora aqui, a Raquel, ela propôs novamente que nessa gestão eles façam esse movimento. E aí, o segundo argumento também que a gente quebrou é a questão do custo. Aí a gente fez diversas análises, né, de impacto, a gente foi até a Coordenadoria da Mulher aqui do município e a gente viu que já tem um sistema e que é de interesse da própria coordenadora desse espaço, né, aprimorar esse sistema com os dados que a gente tem na lei. Então, a coordenadoria, quem está na ponta, ficou muito feliz com o nosso projeto, porque sabe da importância, sabe que somente com esses novos dados, com a realidade de Sapucaia, é isso que a gente quer destacar. A Lei Maria da Penha e as secretarias do Estado, elas garantem sim dados, só que são dados muito simplórios. São seis dados que tem ali numa tabela. Como que 6 dados vão representar a vida de milhões de mulheres, né? 52% da população. E também 52% aqui em Sapucaia do Sul. Então, sentido. E a senhora, ouvindo a senhora falar, eu vou chamar, eu vou incorrer nessa de chamar, mas te ouvindo falar, vereadora Gabriela, eu lembrei muito da questão do censo também, né? Porque aí a gente está falando especificamente de violência contra a mulher e um levantamento uma radiografia mais precisa. E aí lembrei, né, que agora tivemos uma decisão do STF exigindo que ele aconteça, mas a AGU já entrou com um requerimento para derrubar isso, para que não aconteça o censo, e sem o censo a gente não tem a radiografia no geral, né? E a gente não está falando só de mulheres, mas a gente não tem como saber quantos brancos, negros, amarelos, pardos, homens, mulheres, a gente não tem como saber exatamente quantas pessoas na faixa de pobreza, quantas pessoas que estão nas classes A, B, C, D, a gente não tem uma radiografia precisa. Por isso, eu acho muito interessante esse projeto da vereadora Gabriela. Infelizmente, Felipe, acho que o único registro que a gente tem tido é o das mortes, né? E ainda são subnotificados. Então, esse a gente sabe que está atualizado, infelizmente. E não tem bem preciso, também para o grande público não fica bem preciso aonde estão essas mortes, né? Porque a gente fala em números, mas às vezes não fala o nome e às vezes essa pessoa de que classe. Até São Leopoldo agora tem, Cristiano, até é do executivo, não é do legislativo, onde você é chefe de gabinete da vereadora Ana Afonso, que é presidente do legislativo, mas São Leopoldo criou um painel que mostra um pouquinho mais detalhadamente onde estão não só as mortes, mas os casos de Covid, que eu também achei bastante interessante no site da prefeitura. Isso também faz parte de uma estratégia de planejamento, né? Você ter dados consolidados, dados específicos, faz parte de uma forma de enfrentar a realidade e planejar como superar ela. E é um pouco isso que a gente está vendo aí, de apagão de registros históricos. A tentativa de não realizar o censo, porque quem elabora o orçamento lá, as pessoas sabem o que estão fazendo no governo federal. Ninguém ali é marinheiro de primeira viagem. Então, quando eles tiram o censo do orçamento, é deliberado. É a ideia de não ter dados da chacina que acontece no Brasil, e não é só com a vacina. Começa lá com o teto com a lei do teto dos gastos, com a PEC da morte, com a emenda constitucional 95, né? Começa depois com o desmonte das políticas públicas, e a gente está vendo, a vereadora falou do Sistema Único de Assistência Social. Aqui, né, em São Leopoldo, é um espaço muito cuidado, né, pela administração do Vanazzi aqui. Hoje é o Fábio Bernardo, um companheiro nosso,
né, que está de secretário, com o cuidado de tentar construir no município, mesmo sem ter grandes suportes estaduais e nacionais, manter um sistema de assistência social que dê conta de atender as pessoas. Então, quando eles fazem esta opção de tirar o recurso do orçamento, e aí depois o STF tenta obrigar a colocar, é um pouco da decisão do prefeito de Sapucaia. Eu não quero conhecer os dados, eu quero contar a minha história, a minha narrativa, inventar um mundo paralelo onde tudo está bem e passar a trabalhar nessa dinâmica. Bolsonaro não quer saber qual é a taxa de desemprego, quantos são os miseráveis do país, quantas pessoas estão sem moradia. Gente, nós estamos numa peleia para tentar, numa lei, criar uma lei que segure os despejos forçados durante a pandemia. E a gente não consegue aprovar no Congresso Nacional. Porque o interesse patrimonialista é maior do que a vida. Nós não estamos falando ainda da posse definitiva dessas áreas, nós estamos falando não despejo durante a pandemia, para não piorar o caos sanitário. E mesmo assim, a gente tem grande dificuldade. A Natália Bonavides, uma deputada federal muito jovem, assim também, que está propondo a iniciativa, e está com muita dificuldade de aprovar. Então, assim, eu queria falar um pouco, nós estamos chegando no final, porque podia ser diferente. Essa é a nossa impressão. Quando a gente olha para os outros países, podia ser diferente. O Brasil é um país poderosíssimo, tem ferramentas extraordinárias, e não foi capaz de construir... Vamos lá, o tema da vacina, uma articulação com Cuba, que está desenvolvendo vacina para crianças, sabe, que tem tecnologia em medicina. Fomentar os consórcios, permitir a articulação com os países, sabe, ser um país muito grande como o nosso. Essa situação do vírus causa... É um espaço extraordinário para o seu desenvolvimento e multiplicação de cepas. Então, aqui a atuação tinha que ser muito maior, pela dificuldade de restrição de mobilização, por tudo isso. E, Cristiano, então, assim, até só para antes de você concluir, até a questão comercial de compra de vacina, porque o Brasil ele é visto pelos laboratórios como um grande cliente. Tu pega um país continental do tamanho do nosso, vamos falar aqui bem numa lógica bem capitalista, tá? O laboratório que está desenvolvendo, ele quer vender as vacinas, por óbvio. Então, onde é que ele vem primeiro? Nos países com mais população. Então, o Brasil recebeu esse contato dos laboratórios, né? Então, a gente já podia estar mais avançado. Desde novembro do ano passado, na verdade, nós poderíamos ter passado o Natal sendo vacinados, né, gente? É isso que as pessoas têm que entender. Nós poderíamos ter de presente de Natal no Brasil o início da vacinação. E o presidente não quis. E as empresas querem vender para cá vacinas, mas vão vender para um país onde o presidente da República fala o que fala? Que as pessoas vão virar jacaré? Mas o que é isso, gente? Assim, o Felipe tem decoro para tratar com a vereadora Gabriela. O presidente da República não tem decoro para tratar com ninguém. É um irresponsável na fala, certo? É um irresponsável na atitude. O corte do orçamento agora, eu vou dar um dado para vocês, vai paralisar todas as obras do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 no Brasil. As prefeituras que têm obra em andamento, parou. O que sobrou de orçamento, depois do veto, não paga um mês de obras no Brasil. De 1 bilhão e 500, deixaram 38 milhões. Isso não executa um mês de obra das obras que estão em execução. Então, assim, demonstra total irresponsabilidade. E aí eu queria terminar dizendo isso, que as pessoas se engajem no Vacina Já, nos ajudem a mobilizar, coloquem as populações a reivindicar alimentação, segurança alimentar, renda, pressionem o governador Eduardo Leite para botar em funcionamento o projeto da renda básica, para que a gente possa sobreviver. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, e o mandato também aqui da Ana acompanha muito as comunidades. E tem pelo menos 4 comunidades hoje, vereadora Gabriela, Gabriel e Felipe, fazendo hortas para passar o inverno com alimentação, para poder garantir o sopão da comunidade. Então, as pessoas e nós estamos vivendo muito da articulação de solidariedades onde não há política pública. Porque, assim, é importante a solidariedade, mas é papel do Estado garantir segurança alimentar, é papel do Estado brasileiro proteger seu povo. Quer dizer que se nós estivéssemos numa guerra, o Bolsonaro ia dizer, se lixe, não dê bola, vai passar, todo mundo vai morrer, vai pegar. Não é isso, gente. E nós temos um país poderoso, com recursos. Então, eu vou dar um dado aqui. Nós estamos entregando mais de 56% do orçamento federal a título para o sistema financeiro, para a ciranda dos juros do mercado financeiro. Dos 4 trilhões que nós temos para gastar no ano, 2 trilhões e 600 estão à disposição de serviço do juro da dívida. Num momento desses, sabe, é inadmissível nós imaginar a situação que a gente viveu. A gente tem que combater o negacionismo, combater a desinformação e começar a construir iniciativas que a gente possa superar esse momento. O Vacina Já tem sido muito bom por conta disso. Então, a vereadora Gabriela propôs uma lei.
Aí os outros que estão articulados na cidade pegam essa experiência e reproduzem. Pegaram a questão da autorização financeira aqui para contratação de vacinas, pegaram aqui de São Leopoldo o tema da xepa. Então, a gente vai trocando experiências no Estado, e aí é um pouco nós por nós, é de baixo para cima que está surgindo as buscas de alternativa, porque a gente não tem liderança nacional para superar o momento. Bom, Cristiano, como você disse, a gente está chegando já no final aqui do nosso papo. Gabriel Guedes, até vi agora, tava duas notícias, né? Você falou das máscaras para professores. Portão aqui do lado de São Leopoldo voltou às aulas, teve que suspender, pois em 2 escolas tivemos casos de Covid e por isso até teve um protesto ontem em frente aqui à 2ª Delegacia de Ensino, né, dos professores de Portão e houve a necessidade de suspensão. E também vi agora no site do Correio do Povo, onde você trabalha ali, que a nossa amiga, a colunista Thaline Opitz, disse que a Justiça determinou, não deu razão ao pedido da Prefeitura de Porto Alegre de tornar a greve dos professores ilegal, né? Então, só para dar essas 2 informações aqui antes do encerramento do programa e já aproveitando para te agradecer aqui a presença, com certeza vai voltar mais vezes, né? É muito legal ter jornalistas que residem aqui, trabalham nos veículos de comunicação de Porto Alegre e tem essa visão, às vezes, um pouco mais de fora também. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Gabriel. Valeu, Felipe, agradeço muito, né, pela participação. Também foi um prazer aí bater esse papo com a Gabriela, com o Cristiano, falar um pouco de São Leopoldo, do Sapucaí do Sul, nossa realidade aqui, nosso chão, né, porque, sobretudo, a gente tem que tratar realmente do que é nosso, do local, né? E acho que todas as ações aqui, tanto vacinar já, quanto essa questão dos dados, da violência contra as mulheres, tudo isso são coisas importantes, né? E também quero deixar assim, que a gente foi falado nesse final a questão dos dados. Acho que os dados são uma questão, a gente vive a era dos dados, e os municípios têm que fazer a utilização disso cada vez mais para poder formular suas políticas públicas, saber onde precisa ajudar, onde tem carência. Acho que foi bastante oportuno. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. E Cristiano Schumacher, que é chefe de gabinete da vereadora Ana Afonso, muito obrigado também pela sua presença. A gente lamenta que a vereadora não possa ter participado, mas agradece aqui a representação na sua figura também bastante oportuno no debate. Forte abraço, obrigado por participar. Obrigado, gente. É vacina no braço e comida no prato, gente. Essa é a nossa luta no próximo período, agradecer o espaço e pedir profundamente que a Justiça, o governador e os prefeitos pensem muito sobre a abertura das aulas. A gente não tem um dado confiável, Minha filha dá aula numa escola privada no interior do estado, está lá uma escola que pode manter todos os protocolos, tem tudo, né? E vocês imaginam nossos companheiros e companheiras de escolas públicas que muitas vezes não tem nem água direito para lavar as mãos, abrindo de uma maneira que não tem... Eu quero saber qual é o médico que vai assinar, dizendo, não tem problema, não há risco. Portão já provou que existe risco. Pois é, muito obrigado mais uma vez. Vereadora Gabriela Ortiz, que soube, aliás, que quase foi colega do Gabriel e minha na área do jornalismo, chegou a iniciar jornalismo. A gente vê aí, né, que é muito articulada, vereadores são assim, mas também teve aí um início no jornalismo, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, com certeza convidaremos outras vezes para trazer essa visão de Sapucaia também, que é tão colada, tão próxima, e até em algumas questões até mais próxima de São Leopoldo, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, do que propriamente Novo Hamburgo, aqui do outro lado do rio. Em algumas demandas a gente é até mais próximo. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Felipe. Eu quero agradecer a todos vocês, né? É muito bom estar aqui nessas rodas de debate, porque a gente cresce muito ouvindo as realidades, e é isso que a gente precisa. Se a gente estivesse debatendo mais vacina, mais emprego, mais renda, mais comida para as pessoas, provavelmente a gente teria melhores resultados e esse povo estaria vivendo uma situação menos pior do que a gente está vivendo. Eu comecei jornalismo, né? E com certeza é uma das profissões que hoje eu mais respeito, acredito que seja muito
muito importante a gente potencializar essa área, porque são vocês que repassam as informações para as pessoas, e isso tem um poder de transformação absurdo. A gente também precisa combater as fake news, né? Hoje é, sim, um expoente muito, muito importante, porque foi esse expoente que levou, né, ao presidente estar no local que está. Então, a gente também precisa combater isso. Sapucaia do Sul está à disposição de todos vocês. Contem comigo, contem com o nosso mandato, porque o foco é as pessoas e, principalmente, dar dignidade para essas pessoas. Tá bom? Um grande abraço e obrigada. A gente que agradece a participação. Eu lembro sempre que o Estação São Léo, aqui na Vale TV, tem a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos de altura e sistemas de segurança é com a JG, e Mercator Feiras e Eventos. A nova cara da moda estará em evidência no SIC, em Gramado. E eu apoio de Tecnolar 30 anos, seu eletro parou, estragou, quebrou, conheça a nossa assistência técnica. O que você precisa está na Tecnolar. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel na velocidade da internet. O Estação São Léo volta na próxima semana, volta na terça-feira. Muito obrigado pela audiência de todos, um forte abraço e sempre aquele recado final, né? Cuide-se, quem puder fique em casa, né? Mantenha a limpeza das mãos e o uso da máscara. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima terça.